Quando o aeroporto mudou da OTA para a margem sul, nós reformulámos os estudos no sentido de poder servir o aeroporto e ao mesmo tempo sair a sul, verificar o que é que isso dava. Continuámos a obter um percurso que era mais longo, que era mais caro e que servia pior a maior parte da população portuguesa. Ora, a grande procura do sistema de alta velocidade é uma procura que serve as cidades, que vem das cidades. Ou seja, que vem do Porto, de Aveiro, de Coimbra, de Leiria para Lisboa. Mais de 95% das pessoas querem vir diretamente para Lisboa e menos de 5% querem servir-se do aeroporto. Ou seja, servir pior mais de 95% das pessoas para servir melhor 5% ou menos de 5% parece que não tem qualquer sentido. E só seria aceitável se de facto o custo dessa alternativa fosse incomparavelmente menor. Ora, não é. Esse custo é superior e, portanto, não vemos qualquer sentido e os estudos foram feitos para ter uma opção desse género. Aos habitantes do Norte e do Centro, no seu acesso a Lisboa é indiferente o percurso que seguem, o que conta é o tempo de percurso. E o tempo de percurso é praticamente igual. Nós achamos é que este tempo deve ser aproveitado exatamente para fazer essa discussão. Não é, por isso é que nós não dizemos que este projeto deve parar completamente. Dizemos é que deve ser posto de lado neste momento relativamente à sua implementação. E o pôr de lado não significa parar completamente, significa não tomar as decisões que sejam mais tarde irreversíveis. Isto permitiria exatamente aproveitar o tempo para reestudar os traçados, não só na linha Porto-Lisboa, como também na linha Lisboa-Madrid, estudar as soluções. E nessa altura, com o aeroporto na OTA, o benefício associado a entrar pelo Norte era de 600 milhões de euros. Naturalmente que, ao mudar-se o aeroporto da OTA para Alcochete, tiveram que ser feitos novos estudos. Bom, e que a primeira pergunta que se colocou foi exatamente essa. Então não fará sentido, em vez de se entrar por Norte, passar a entrar por Sul e servir primeiro o aeroporto e depois Lisboa? Bom, e de facto as contas falam por si. Em vez de ser 600 milhões de euros mais barato, são só 360 milhões de euros mais barato. Mas continua a ser mais barato 360 milhões de euros. A opção mais, digamos assim, mais direta é quando nós queremos sair de Lisboa para o Porto, é sair diretamente para Norte de Lisboa. É assim que sai a linha do Norte, é assim que sai a autoestrada número 1, é assim que saem todas as principais infraestruturas lineares, que é, querendo sair para Norte, saem para Norte de Lisboa. E passam na zona de Vila Franca, passam na zona da OTA, passam porque têm que passar, porque a orografia do terreno assim o obriga. Do lado, digamos assim, do mar há montanhas e do lado de terra há o Rio Tejo. E, portanto, obviamente há ali um canal onde passam, digamos assim, as grandes infraestruturas portuguesas que ligam Portugal. E assim também a linha de alta velocidade. No entanto, nós, e o Governo mandatou-nos expressamente para o fazer, estudámos uma outra alternativa, que era, em vez de sair com a linha de alta velocidade para Norte, era sair por Sul, pela nova ponte, dando a volta pela margem esquerda do Tejo e depois indo ligar na zona da Alenquer. Era um percurso que tinha cerca de mais 40 a 50 km, que demorava pelo menos mais 15 minutos e que comparámos em termos de custo de construção e comparámos em termos de custo de manutenção, de exploração e de receitas nos dois sistemas. E chegámos à conclusão que claramente a saída a norte era preferível, porque era mais barata, porque era mais direta e portanto tinha menos tempo de percurso e porque obviamente tinha mais receitas e porque permitia que o sistema funcionasse melhor. O raciocínio que faz a RAV é que um percurso é muito mais longo que o outro, um percurso é muito mais, leva muito mais tempo que o outro e, portanto, há aqui uma triagem de passageiros, uma triagem de mercado que é completamente artificial. Se fosse verdade aquilo que diz a RAV, que só 5% dos passageiros tomariam o rumo do aeroporto, então o que aconteceria é que os comboios viriam a Lisboa pela margem direita do Tejo, pelo itinerário que estão a defender, e depois o comboio não seguiria ao aeroporto, não faria nenhum sentido obrigar o comboio a percorrer 53,5 km, ou seja, mais de um quarto do percurso para levar 5% dos passageiros ao aeroporto. Os passageiros, nessa eventualidade, mudariam de comboio para apanhar o shuttle para o aeroporto. Eu não concordo com a proposta que a RAV fez aqui para o lado norte, porque tem em mente ainda a passagem pela OTA que neste momento não é necessário. E, portanto, podemos criar um outro caminho alternativo a este que era a linha da Zambuja e a linha do Norte. Não concordo com a passagem pelo outro lado, porque a rede que está a ser construída é uma rede que vai servir, sobretudo nas zonas das cidades, não só em termos suburbanos, como vai servir também em termos de ligações de outras tipos de circulações que ali assim possam existir. E ali assim daquele lado,
no sítio do aeroporto, que em minha opinião está em Canha, não está em Alcochete, porque Alcochete é aqui e o aeroporto está muito mais para leste, não serve nenhum destes tráfegos. Não serve nem a parte urbana, nem interurbana, nem suburbanos, e portanto é por isso que eu não prefiro a solução do lado lá. Se nós fizermos a ligação a Lisboa diretamente através da margem norte, o que acontece é que temos menos 40 km de percurso do que se fizermos primeiro a ligação ao aeroporto. Ou seja, em concreto, o que é que eu estou a dizer? A ligação, se for Porto, novo aeroporto, Lisboa, são 340 km. Se for Porto, Lisboa, são 300 km. É claro que se for o Porto, Lisboa, aeroporto, são os mesmos 340. Bom, comparando as duas situações, a conclusão a que chegamos é que é cerca de 360 milhões de euros mais barato entrar pela margem norte do que entrar pela margem sul. Portanto, se é mais barato e serve melhor as pessoas, então com certeza que vamos optar pela entrada da margem norte. Mas eu quero que fique isto bem claro. É que se nós tivermos uma ligação Lisboa, Porto, aeroporto, Lisboa, estamos a demorar a ter mais 40 km e estamos a demorar mais cerca de 17 minutos, que corresponde a mais 20% no tempo na relação entre Lisboa e o Porto. Mais 20% do tempo e mais 360 milhões de euros. Não há qualquer dúvida sobre essa matéria. Para além de transportar pessoas de forma mais rápida, a nova rede ferroviária permite resolver uma questão crucial, a do transporte de mercadorias. Se é certo que não se vai para a Alemanha de TGV, os contentores podem ir. Ora, estará o Governo a acautelar essa hipótese? A construção dos caminhos de ferro na Península Ibérica no século XIX obedeceu a um entorce. Em vez das linhas ficarem com a distância entre carris igual à da Europa, ficaram com outra medida mais larga e que ficou conhecida como bitola ibérica. Foi uma decisão tomada para evitar tentações bélicas francesas, na altura ainda muito frescas como consequência das invasões napoleónicas. Também a Rússia ficou fora das medidas ferroviárias europeias pela mesma razão. Com a chegada da alta velocidade, finalmente Espanha e Portugal terão comboios que não serão obrigados a mudar o sistema de rodados à entrada da fronteira francesa. Mas se não é previsível que haja deslocações de pessoas em ferrovia para grandes distâncias, já que o avião é o transporte mais eficaz, o mesmo não se passa com as mercadorias, que continuam a ter de fazer longas viagens. Quando há um ano atrás a greve dos camionistas franceses e espanhóis bloqueou nas estradas o transporte de mercadorias, fábricas que trabalham com logística just-in-time, como a Auto Europa, estiveram em risco de parar. A ferrovia pode desempenhar um papel importante no transporte de matérias-primas e de bens manufaturados, sobretudo para um país como Portugal, periférico face à Europa. Além disso, há mesmo quem defenda que esta é uma grande oportunidade para os portos nacionais, dada a sua disponibilidade e preço competitivo. Ora, estará esta nova plataforma rodoviária pensada para as pessoas, mas também para a economia? Em termos práticos, quando pode a Auto Europa importar e exportar para a Europa através da nova linha de bitola europeia? É uma boa questão. Há, de facto, algumas questões que estamos a esclarecer ainda com Espanha.